Boa tarde e a paz do Senhor a todos, que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Quero responder mais uma pergunta que os irmãos fizeram, se pode ir para a igreja durante a pandemia, né? Se pode ou não. Eu quero dizer aos irmãos que poder pode, mas não deve, né? Então a gente vai ler alguns textos aqui da nossa Bíblia Sagrada e vamos ver, porque tem muitos pastores revoltados porque foram proibidos o fechamento das igrejas e eles estão um pouco revoltados com isso, mas só que nós sabemos que existe uma pandemia, que existe uma doença que está circulando, nós sabemos que ela é real, né? Está matando muita gente e nós devemos se precaver com isso. Mas você pode me dizer, mas irmão, eu quero ir para a igreja e Deus vai me livrar do coronavírus. Eu quero dizer a você, meu irmão, com toda a convicção da minha alma, Deus não vai te livrar do coronavírus, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Vamos lá? Eu quero ler um texto aqui que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, e a partir do verso 6, e nós vamos ver se Deus vai livrar verdadeiramente o irmão. Vamos lá, porque tem irmão que pensa assim, tem esse pensamento pequeno, mas nós devemos examinar a palavra de Deus, vamos ver se Deus vai livrar ou não livrar, né? Mateus capítulo 4 e o verso 6 e o 7, que diz assim: e disse-lhe, está falando sobre a tentação de Jesus, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Está vendo Satanás mandando Jesus ir? Olha o que Jesus disse, o verso 7. Disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe, alguém pode dizer, não, mas Deus vai lhe livrar lá desta pandemia, do vírus, mas a Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. E a partir do momento que eu saio da minha casa e vou para a igreja, eu estou tentando a Deus, porque eu estou desobedecendo a lei. Por que eu estou desobedecendo a lei? Porque a lei foi dada pelos homens e todo governador, prefeito, o presidente da república foi constituído por Deus. Por enquanto eles não ferirem a lei de Deus, nós devemos obedecer a ele. Quando eu falo nós, é todos, pastores, membros, missionários, devemos obedecer. Se ele não ferir a lei de Deus. Vamos ler? Romanos capítulo 13. Vamos ler Romanos capítulo 13 e o verso 1. Romanos 13, vamos lá. O que diz aqui? Romanos 13, o verso 1 e 2. Vou ler e preste atenção. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então toda autoridade civil ou eclesiástica foram denominadas por Deus. Foi Deus que colocou essas pessoas lá. Então nós devemos obediência. O 2 diz assim, porque quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Então, se eu começar a resistir às ordens da prefeitura, às ordens do governo federal ou estadual, eu estou infringindo aqui. Eu estou desobedecendo a Deus. A única maneira de nós, a única maneira de nós, eu, você e qualquer outra pessoa,
desobedecer essas autoridades sem estar desobedecendo a Deus é se ele der um decreto contra a lei de Deus. Aí nós devemos obedecer a lei de Deus e não as autoridades. Mas por enquanto ele não infringir a lei de Deus, nós devemos obedecer porque foi Deus que constituiu eles. E nós devemos obediência. Então não tente ir para a igreja só quando eles liberarem, porque nós devemos, obedecendo a eles, estar obedecendo a Deus, embora que ele não seja cristão, mas é a Bíblia que está dizendo. Observe que um homem que nós conhecemos bastante na Bíblia, o nome dele é Daniel. Ele vivia com o rei ímpio, ele vivia ali no meio do rei, ele obedecia ao rei, ele só deixou de obedecer. Eu vou ler o texto, vamos lá, Daniel capítulo 6, versículo 5, o porquê ele desobedeceu o rei. Mas por enquanto estava levando uma vida normal, tudo que o rei mandava ele executava, porque ele sabia que o rei, quem colocou lá foi Deus. Vamos lá, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 e o verso 5, 6 e 5 de Daniel, vamos abrir aqui, 6 e 5 que diz aqui, ó. Estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de Deus. Então Daniel tinha sido impedido de orar a qualquer outro Deus, a não ser o Deus, a não ser Nabucodonosor. Então Daniel foi impedido. Aí ele tinha que desobedecer ao rei, ele tinha que desobedecer a essa autoridade, porque estava infringindo a lei de Deus. Mas se não infringir a lei de Deus, meu irmão, você, eu, nós devemos obediência aos nossos governadores, aos nossos autoridades, embora que muitos conceitos dele nós não aceitamos, mas nós devemos obediência a ele. Então, fique em casa, se cuide, só saia se for trabalhar, porque nós necessitamos trabalhar, e relaxe, porque tudo está no controle de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.